Fontes, analista de renda fixa, sócia da Nord Research, chegando aqui para trazer a visão dela importante também para a gente. Bom dia, Marília, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada. Marília, queria entender sua visão em vários pontos aqui importantes. Ontem a gente estava até debatendo um pouco mais esse comunicado do Copom. Eu acho que um ponto importante aqui, o comunicado bateu muito na desancoragem das expectativas inflacionárias, inclusive citou ali essas expectativas trazidas pelo Focus. Por que na sua visão o Focus tem trazido essa desancoragem? Por que tem, talvez, isso impedido o Banco Central a baixar os juros? Você observa outros fatores aí atrapalhando, vamos dizer assim, essa possibilidade de descer a Selic, como tem tanta pressão para isso acontecer? Para mim, o que mais atrapalhou as expectativas de inflação foi uma discussão inicial que o governo teve logo depois de eleito a respeito da meta de inflação. A meta de inflação é exatamente aquilo que ancora as expectativas. Se você tem um Banco Central minimamente crível, você sabe que ele vai percorrer a meta. E teve uma discussão inicial de que uma inflação de 3% para o Brasil era irreal e que a inflação deveria ser a meta de inflação deveria ser em torno de 4,5%, que é o que a gente rodava antes. E quando começou essa discussão, a gente já começou a perceber as expectativas de inflação para vencimentos mais longos desancorarem. Então, para mim, foi um movimento bem derivado, não da falta de credibilidade do Banco Central, porque eu acho que esse Banco Central tem credibilidade, está fazendo um bom trabalho, mas principalmente por conta da discussão do governo a respeito da nova meta. Lembrando que para ser aprovada uma alteração na meta de inflação, são 3 votos do Conselho Monetário Nacional, sendo que 2 votos são do governo, Então, um do ministro do Planejamento, no caso Simone Tebet, e outro do Haddad, ministro da Fazenda. E o terceiro voto seria do presidente do Banco Central, que hoje é o Roberto Campos. Então, se o governo quisesse, ele teria 2 votos para alterar a meta de inflação, seria facilmente executada, Então, eu acho que essa foi o principal motivo da desancoragem. Eles falaram que eles iam primeiro apresentar o arcabouço fiscal para depois rediscutir a meta, então o mercado ainda está inseguro a respeito de qual vai ser a nova meta perseguida ao longo dos próximos anos. Bom, deixa eu trazer aqui, tem outras perguntas para a Marília também, mas vou trazer aqui para minha tela o Alexandre Cabral, que está junto comigo. Já tô vendo o Cabral prestando atenção com a mãozinha assim, eu falei, eu acho, meu olhar periférico, que ele tem perguntas para a Marília, mas vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, Alexandre. Tranquilo, a gente já participou de uma reunião de influências que nada concluiu nada, o pau comeu na reunião na Ambima. E já tiveram algumas outras. O pau come, tem que ter certificação, não tem, o tempo fechou, eu falei, ela falou, foi uma zona do caramba aquele negócio. E teve um outro dia que me chamaram e eu não entendi nada da pauta, maluco. Reuniões com muitas pessoas juntas melhor nem existir, Porque aquelas reuniões que todo mundo quer falar e solução não sai nenhuma, por sinal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Banco Central, o Robertinho falou que para decidir meta Selic, ele olha para 3 coisas. Inflação atual, hiato do produto e expectativa de inflação. Expectativa de inflação, Y motivos, ele só aumenta. Cada relatório Focus está maior do que o relatório anterior. Ele até falou no Senado que foram 14 semanas seguidas de alta. Já deve estar umas 16 semanas seguidas de alta. Então, na minha visão, enquanto essa expectativa não desinclinar, porque ela está positiva, enquanto ela não virar negativa e consistentemente negativa, ele não cai esses juros. Você acredita que é desse ano ainda de juros? Eu acredito, Eu concordo com você que a gente tem um problema sério nas expectativas de inflação, mas, de novo, eu não acho que a alteração da expectativa de inflação foi uma desancoragem por conta de uma gestão incoerente do Banco Central. Até o Banco Central está sendo criticado exatamente por ser austero, Se você for lembrar, em meados do ano passado, antes das eleições, o mercado precificava a inflação mais
próxima à meta de 3, né? As inflações de prazos mais longos mais próximas à meta de 3. E, inclusive, o mercado precificava que tinha espaço para uma queda de juro já em março, né? Então, tinha gente já falando que mesmo com uma meta de inflação de 3%, uma expectativa ancorada, já tinha espaço para uma meta de inflação, para um ciclo de queda de inflação iniciando em março, abril. Então, assim, final do primeiro trimestre, começo do segundo. Então, esse era o cenário antes das eleições. Depois das eleições, a gente teve duas discussões que atrapalharam todo esse cenário. A primeira discussão foi a discussão da meta de inflação que eu falei, que eu acho que só prejudicou. E a segunda discussão foi a alteração do arcabouço fiscal, né, do teto de gastos, que era uma coisa que o mercado gostava muito, para o novo arcabouço fiscal, que ainda tem que ser aprovado, ainda tem que ser testado, não tem nenhuma punição, enfim. E é uma questão importante da gente lidar. Então, eu acho que essas duas discussões atrapalharam aí tanto as expectativas quanto o início do ciclo de queda em março, abril. O que a gente vê, por exemplo, em termos de inflação corrente, é que está tendo uma desinflação importante, né? Os dados de inflação de serviços, os núcleos, desaceleraram. O que dá e os dados de atividade também, industriais, que eu vi que você falou aí mais cedo, né? Os núcleos de industriais também mostraram uma queda. Quer dizer, isso me faz pensar que esse nível de Selic é suficiente e razoável para prosseguir, né, com a desinflação que está em curso. Agora, vai chegar um momento, o que eu quero dizer é, o que está claro para mim é que esse nível de Selic é acima de juro neutro, né? Ou seja, vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para o juro neutro para parar de desacelerar a economia. Então, eu acho sim que em algum momento abre-se espaço ainda esse ano para a gente ter um ciclo de queda. Se vai ser em setembro, se vai ser na outra reunião depois de setembro, aí já é uma discussão um pouco mais, né, que aí a gente já pode, não sei, divergir um pouco, pensar um pouco. Eu mesma não estou tão segura quanto eu acho que vai ser. Mas eu achei muito legal da postura do Banco Central ainda nem começar a pensar em ciclo de queda, né? O que ele falou, a grande mensagem eu acho que dessa última ata do Copom, foi simplesmente uma mensagem de, olha, subir juro ficou fora do jogo. Então ele tirou o subir juro, mas ele não começou nem a pipocar lá o ciclo de queda. Então, eu acho que o Banco Central está fazendo uma boa gestão, ele é crível, né, nas suas políticas e tal. Agora, a desancoragem está vindo muito mais por conta da discussão da meta do que da atuação do Banco Central em si. Mas eu acho que essa taxa de juros está bem clara, que está bem acima do neutro. Só para ter ideia, o mercado via DI Futuro está dizendo, tá meio doido, né? Queda 0,25 em agosto, queda de meio em setembro, aí volta para 0,25 em novembro e 0,25 em dezembro. Aí a meta Selic terminaria o ano a 12,50. Se você montar a curva, tá certinho isso. Só que esse meio no nada isso, para mim é loucura, né? Não tem cair mais, depois voltar a cair menos, né? Isso é mercado perdido em inclinação de curva. Às vezes tem um vértice específico que tem menos liquidez, e aí quando você vai derivar a curva, ela fica um pouco tortinha, né? E tem os vértices de mais liquidez. Então, geralmente, a gente acaba batendo a planilha, né, que a gente usa para derivar as curvas, a gente acaba batendo nos vértices mais líquidos. E aí é isso que você falou. Foi o que eu fiz aqui, outubro e janeiro. Isso, aí 12,5% final desse ano, 12% final desse ano, 10% final do ano que vem. Quando você compara isso com o Focus é acho que 12% final desse ano, 10% final do ano que vem. Então tá um pouquinho diferente, mas o mercado tá um pouco por aí. O que eu acho, tá? Assim, arma na cabeça, se eu fosse te falar, se você discorda do mercado, é para cima ou para baixo, eu te diria que é para cima, né? Eu acho que talvez o que ele deixou um pouco mais implícito nessas mensagens foi uma ideia de parcimônia, né? De cautela, de olha, temos que ir com calma. Agora teremos uma desinflação mais lenta. Então,
talvez a mensagem que ele tenha passado é do que vocês estão precificando para cima. Talvez a queda de juros seja mais lenta do que vocês estão imaginando, o que é muito bom para o juro longo, né? E eu acho que é por isso que o juro longo está performando tão bem hoje. Assim, tão bem não, está performando bem hoje, né? Acho que está caindo uns 10 bases. Então eu acho que é muito em função disso. Ô Marília, já que você falou em juro longo, queria só entrar aqui numa outra questão, olhando mais para a renda fixa, né, investimentos ali. Até há poucos meses, a taxa do pré-fixado com títulos aí do investimento 2026, acho que era 26, se não me engano, chegava a 14%, hoje está ali, depois até a gente pode olhar, mas no torno de 11,60 e alguma coisa ali, 11% e alguma coisa. Queria entender o que explica, na verdade, essa queda na pré-fixada. Foi uma menor expectativa da taxa Selic ou pode ter sido uma redução do prêmio de risco? Eu acredito que foi uma redução do prêmio de risco por conta do arcabouço fiscal. Duas coisas, né? Primeiro, que não houve alteração da meta no último Conselho Monetário, então eu acho que isso foi o primeiro indício de pragmatismo do novo governo, né? Porque eles falaram muito a respeito de mudar a meta, o mercado estava muito ansioso, jogou as taxas de juros longas para o 14%, então o mercado estava aflito, e aí ele veio com essa primeira sinalização de não alteração da meta. E o mercado, quando aconteceu isso, o mercado já começou a melhorar. Logo depois veio o arcabouço fiscal, e aí sim o mercado entrou numa tendência, né, mais clara, junto com dados de inflação melhores que o esperado. Então foi essa sequência de fatos, né, que melhoraram aí as taxas de juros de longo prazo para patamares mais razoáveis, porque realmente você manter o juro em 13,75 por 10 anos não fazia sentido, né? Quer dizer, eles estavam precificando um cenário à la Dilma mesmo, um cenário de crescimento dos gastos reais em torno de 6% ao ano. E o que o governo sinalizou não, o meu teto é 2,5%. Então daqui eu não vou passar com esse novo arcabouço. E eu entendo também que não dá para ficar mudando a meta e perdendo credibilidade. Então eu acho que foi essa mudança um pouco de paradigma que fez melhorar os pré-fixados. Pensando como lado de investidor, viu, Marília? Momento consultoria, que todo mundo que acompanha sempre quer saber, né? Tentando entender, nesse ambiente, qual a sua posição ali, né? Vale a pena tomar um pré-fixado, acreditando exatamente aí numa possibilidade que a taxa vai cair ainda mais? Ou isso já foi precificado? Ou o momento de incerteza ainda pode prevalecer por mais tempo diante desse arcabouço que ainda precisa ser votado, discutido, enfim, ficar mais no pós-fixado? Qual o conselho aí da grande especialista em renda fixa para todos os investidores que estão aqui nos assistindo? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu confesso para você que eu não estou com uma opinião muito forte, mas assim, acho que não faz sentido ficar aplicado em pré-fixado curto. O mercado já está precificando um bom ciclo de queda. Você imaginar que a Selic também vai abaixo de 10, com um arcabouço fiscal ainda duvidoso, ainda, enfim, com poucos gatilhos e uma possível mudança, uma certeza de mudança na gestão do Banco Central daqui a 1 ano e meio, eu acho que é difícil a Selic ir para muito abaixo de 10. Então, acho que não faz sentido ficar aplicado no curto. O longo prazo já acho que tem mais prêmio, né? Acho que cabe sim ficar aplicado no longo prazo. Agora, eu não ficaria via pré-fixado. O pré-fixado é bom, se as coisas melhorarem, você ganha bastante. Mas, se entrar um novo Banco Central um pouco mais à la Tombini, né? Se a gente tiver um cenário parecido com o que a gente teve em 2012, que foi o Tombini jogou a Selic para 7,25 quando o mercado achava que o razoável era a Selic parar em 9, né? Ele forçou um pouquinho a barra até 7,25, então manteve a taxa Selic um pouco mais baixa, né? E com isso a inflação e a expectativa de inflação subiram. Então foi uma fase que, apesar de ruim em termos de gestão de política monetária, foi boa para quem tinha IPCA+, porque o juro real comprimiu, né? A Selic caiu,
junto com uma expectativa de inflação subindo, então o juro real comprimiu. Então eu gosto muito de IPCA+, e de juro real, porque eu acredito que num cenário positivo ele performa bem também. A gente está vendo queda de juros reais, né, de títulos IPCA+, mas num cenário ruim, ele pode não perder tanto ou até ganhar. Então eu acho que é uma operação um pouco mais assimétrica. E aí eu acho que você pode compensar o retorno menor que você teria em relação ao prefixado com uma duration um pouquinho maior, e aí eu acho que para a pessoa física fica legal.